Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse novo episódio do videocast Somos Curatas. Hoje a gente vai falar de um tema muito atual. A gente tem uma pessoa que vivenciou o Web Summit 2023 aqui no Brasil, primeira edição aqui no Brasil, e eu estou aqui com a minha parceira Alice Salvo. Tudo bem, Alice? Oi, Cássia, tudo bom? Oi, gente. Então, como a Cássia adiantou, nós vamos falar com a Juliana Junqueira. Olá, Ju, tudo jóia? A Ju é jornalista, que a gente se conhece há quantos anos? A gente brincou aqui desde o século passado. Desde o século passado. Há mais de 20 anos, mas isso não impede da gente estar seguindo aí, sempre na ponta aí da tecnologia, trabalhando com conteúdo, com jornalismo, com tecnologia. Uma jornalista formada aí, passou pelo Estadão, passou pela TV1, trabalha com comunicação digital há muitos anos, né, Juliana? E hoje ela é sócia da TOT Conteúdo Digital e de uma plataforma de treinamento chamada YouSelling. Eu vou deixar nada melhor do que ela mesma para explicar, né, o que você está fazendo desde antes, assim, desde 20 anos atrás até hoje, o que você está fazendo hoje? Sim, bom, gente, obrigado pelo convite. Nossa, eu fiquei muito honrada, até por rever depois de 20 anos a Alice, né, que literalmente foi no século passado. Desculpa porque eu tô meio gripada, né? Bom, é isso, a gente, né, trabalhou, era repórter do Estadão lá no século passado, e foi de lá que eu me apaixonei, assim, por internet. Queria trabalhar com tecnologia, queria trabalhar com internet, e aí saí, né, do IG, do Estadão naquela época, e fui para o IG, né, e tive aí uma trajetória começando, né, com esse universo digital. Depois eu tive um curto período nos Estados Unidos fazendo gestão de projetos digital, e quando eu voltei aqui para o Brasil, eu vi que quem fazia projetos de digital, né, fazia site, desenvolvia esses projetos, já não eram as agências de comunicação corporativa, eram agências de publicidade. Então, eu acabei, né, naturalmente migrando para agências de publicidade. E aí, o que foi para mim, né, foi o começo lá de, né, fazer sites de empresas e tudo mais. Foi bom, porque, de certa forma, eu ainda eu tinha esse conhecimento de conteúdo, de informação, mas também foi onde eu aprendi também a entender e lidar com tecnologia, que é o que hoje me ajuda muito a poder circular, né, nesse mundo, entendendo de tudo isso que está acontecendo, de tecnologia, das palavras, né, entendendo os processos e tudo mais. O que foi bastante. Em um determinado momento, eu vi que o marketing de conteúdo estava crescendo, né? Teve uma ascensão aí em 2016, 2017. Foi quando eu decidi montar a minha agência, porque eu vi que existia uma diferença entre a produção do conteúdo que é feito por um redator publicitário de quando é feito por um jornalista. Não tem, assim, os dois estão certos, né? Não estou falando que um é melhor que o outro, não, é só diferente. Então, por exemplo, no universo... pontua pra gente, assim, o que um faz diferente do outro e onde pode haver uma vantagem. Exatamente, porque o que acontece, assim, quando você vê, por exemplo, no segmento B2B, que às vezes um conteúdo ele precisa ser bastante aprofundado, sabe? O redator, ele é ótimo, ele cria, né, tem os call to actions, ele cria os copies que são super interessantes, eles são muito mais criativos do que jornalista. A criatividade é o que diferencia eles, é uma marca do redator publicitário, só que a gente vai lá e se aprofunda no conteúdo. Né? Então, isso foi essa profundidade do conteúdo que eu vi que era o que faltava e que podia, né, tinha essa possibilidade de oferecer esse serviço. E aí acabei naturalmente migrando tanto para uma comunicação B2B, né, que daí era né, esses conteúdos mais sérios, mais corporativos e mais profundos, mas, claro, me mantive no digital, né? Continuei fazendo site, rede social, agora nos últimos anos muito LinkedIn, né, que é a nossa fortaleza. Sim, isso que eu ia perguntar um pouquinho. Qual foi o espaço que você encontrou, né? Quando você fala em comunicação B2B, a gente está falando de empresas falando com outras empresas, né? Empresas que vendem para empresas. Qual foi a oportunidade que você encontrou de ajudar tanto negócios como executivos para se comunicarem melhor usando uma plataforma digital, como um LinkedIn, por exemplo, né? Uma rede social que as pessoas muitas vezes não sabem como se posicionar. Conta um pouquinho sobre esse nicho que se abriu, né? Essa necessidade que começou a acontecer. Preparar as pessoas e as empresas para falarem numa rede social. Exatamente. Assim, há muito tempo atrás eu li um livro que chama que não existe mais B2B, B2C, H2H, porque uma comunicação é humano para humano. Não é? Então, você fala, são pessoas vendendo para pessoas. Não é? E é interessante que existe uma pesquisa até antiga do Google que ele perguntou assim, qual que é uma compra que é emotiva?
E as pessoas falavam, uma compra emotiva é propaganda da Doriana, né, da margarina, né, Uhum. que é aquela coisa da família. E aí eles trouxeram que a compra mais emotiva era do B2B. Por quê? Porque aquilo envolve o seu desempenho no trabalho, o lucro, o prejuízo de uma empresa, a sua promoção ou a sua demissão. Tá. Né? Então, existia assim, uma importância de fazer aquela comunicação, de ser muito bem feita. Legal. E as pessoas, elas esquecem, porque achavam que a propaganda, né, quando a gente fala disso, era só esse comercial que fazia esse disclaimer, né, esse copy criativo. O gatilho emocional. Uhum, E tá. não é. Então, voltando agora, né, para o B2B, para ajudar as empresas. Tá. Existia, então, é uma dificuldade de as pessoas entenderem que a comunicação que você faz ali numa rede social, ela pode ser algo que você vai responder ao seu interlocutor do outro lado, tirando as dúvidas quase personalizadas dele ali, entendeu? E que não é uma conversa de venda, ela é uma conversa que você está ali para resolver um problema, para tirar uma dúvida, não é para sugerir uma solução. Que às vezes ele não encontrou ainda. Eu acho que uma coisa que eu sempre falo em todas as aulas que eu dou, ou nas apresentações dos clientes que eu faço, é que você está ali não para vender o seu produto, mas para resolver o problema do seu cliente. Como que você vai resolver o problema do seu cliente? Então, a pandemia, ela mostrou para a gente que, enfim, as pessoas tiveram que correr e resolver logo e vender pela internet, né? Mas ele é um processo que vem desde antes, que daí foi quando começou o conceito de social selling, lá atrás, de as pessoas aproveitarem bem. Na pandemia, quem soube aproveitar isso... Ju, vou te interromper um pouquinho. Explica o que é o social selling, por favor. O social selling, ele é um conceito de que a equipe de vendas, ela pode, por meio de conteúdos, ir ajudando o comprador lá do outro lado a ter todas as informações para que quando essa pessoa chegue nele para finalizar a venda, ela já esteja munida de todas as informações. Na verdade, você sempre vai falar com alguém, com o vendedor, para esclarecer as últimas dúvidas, mas ele já está preparado. É uma venda ali que você está num ambiente conversando. É uma jornada de venda. É uma jornada de venda. Tem vários dados que eu gosto de conversar, porque eles ilustram como é que é esse processo, né, quando a gente fala nesse B2B. Que até uma das coisas que a gente, né, conversou antes aqui, que é o de até 2025, 85% dos compradores vão fechar numa venda digital, né? Isso é super importante o que a Ju está falando. É um dado do Gartner que fala The Future of Sales, é um reporte deles que fala até 2025, 85% das vendas vão ser online. Tá. Aí o que acontece? As vendas B2C, B2B. Tá. E aí o que acontece? Tem um outro. Aí existem fatores que eles são muito importantes nisso. Uma venda B2B, ela é uma venda longa. Ela é uma venda que demora muito tempo para acontecer. Então, esse é um processo de convencimento que é longo. E aí tem uma outra coisa que é muito importante também, que ela não envolve uma pessoa só. Em geral, tem dados que envolvem de 6 a 10 pessoas na equipe. Exato. São decisões tomadas em consenso. E aí, o que acontece? As pessoas, cada ela tem o seu viés do seu departamento. Como que você vai resolver o meu problema sendo financeiro, operacional, de venda, CEO, CFO? Então, e que aparentemente é uma demanda lá do marketing, né? O do marketing procurou uma agência para trabalhar algum conteúdo, mas ele precisa da aprovação da área operacional, de da todo área de mundo. vendas. Enfim, quando você está ali. Então, a gente está, né, numa empresa que vai vender um produto X, né, que é um maquinário ou um novo sistema. Ele tem aquilo. Então, como é que aquela empresa se posiciona para vender aquilo? Lembra que a gente tem que... Aí é o que né, no YouSelling a gente usa, a gente chama de estratégia de informação. O que é estratégia de informação? Então, eu preciso fazer, não um calendário de conteúdo, não criar posts, mas eu preciso criar uma estratégia assim, para aquela informação, quais são os argumentos de vendas que eu posso transformar em conteúdo e que vão me ajudar a fazer a pessoa tomar a decisão por ela própria, porque a pessoa, na verdade, hoje a gente sabe que a gente vê pelo nosso comportamento, a gente entra online e a gente pesquisa antes, conversa com os amigos e daí que toma uma decisão, né? Então a gente ajuda as pessoas a construir, né, construir esse racional dela. A gente influencia ela, exatamente. E além disso, o que faz? Então, como é que a gente pode dividir e responder a dúvidas específicas de públicos específicos dentro da empresa? Né? Então, o que vai ser a informação que vai convencer um CFO que aquele é um produto melhor que o outro?
o cara operacional, o cara de vendas. Né? Ou que, talvez não no curto prazo, mas no médio ou longo prazo, o resultado que você vai obter com aquele serviço, ele vai ter ele vai se reverter. Exatamente. Você está falando de um tema super interessante, para quem gosta do assunto vendas B2B, nós temos aqui no canal, procure na playlist, a gente vai deixar o card aqui em cima, uma entrevista também com a Fernanda Nascimento, especialista em vendas B2B, é super complementar ao que a Juliana está trazendo para a gente aqui hoje, então pode seguir aqui e acompanhar. A gente não consegue aprofundar tanto, né? Em cada assunto, temos várias coisas para conversar com você. Inclusive, queremos falar bastante sobre o Web Summit, a sua imersão nas outras edições e nessa edição do Brasil também. Mas só para deixar esse recado aqui das pessoas. Ficou claro para a gente, Ju, que você está dizendo que o papel da informação, você usou um termo, qual é o termo importante? Estratégia de informação. E aí eu fiquei curiosa com uma coisa que você fala, não é só um calendário, né? Tem muito mais do que isso. E a gente vê muito, principalmente no Instagram, acho nem tanto no LinkedIn, mas no Instagram, assim, o seu calendário de conteúdo, como se fosse uma coisa mais automática, né? Não é. Diferencia aí um pouco essa estratégia dessa estratégia calendário que... Não pode ser. Talvez para algum público, sabe? Que seja um público de produto de consumo, alguma coisa mais. Mas no B2B, no corporativo, não pode ser, até porque a sua estratégia de negócio daquele momento, ela precisa ser reverberada ali naquele conteúdo que você coloca, que você publica. Então, né, eu estava até contando para você. Você contou de um case super legal que eu acho que vale a pena. Olha que estratégia bacana que vocês criaram. Que a gente tinha de um produto financeiro, né, uma grande empresa financeira, ela tinha um grande projeto para vender para uma outra empresa do segmento financeiro. E aí, o que a gente fez? A gente elencou tudo o que aquela empresa, e na verdade o que os profissionais daquela empresa precisariam saber. E aí por um período a gente só publicou conteúdo para responder e para atrair aquela atenção daquelas pessoas. Legal. Claro que depois a gente vai falar sobre outros produtos em outros momentos, mas a estratégia naquele momento era falar com aquela empresa e com aqueles profissionais, porque a gente precisava convencê-los. Um objetivo, aí começa pelo objetivo muito específico, né? Que a gente sempre fala em negócios. Tem um objetivo muito específico para você montar claro a estratégia, isso, né? E outra coisa que eu gosto muito do que você está falando, e eu costumo relacionar, é que às vezes a gente está num mundo mais ansioso, né? E às vezes as equipes, elas querem falar tudo a todo momento e em todos os canais. Para todo mundo. E a gente não fala nada com ninguém, né? E não fala nada com ninguém. É. Então, eu gosto muito de pensar isso. Quando você quer deixar clara uma mensagem, são escolhas e renúncias, né? Você escolhe falar algo, você cria um jeito de falar algo e você renuncia a outros naquele momento, senão você confunde a cabeça do woman, que está do outro lado, né? Woman to woman, uma pessoa falando com outra. Do outro lado tem alguém comprando e ela precisa ter uma estrutura mental para chegar a uma conclusão, compreender, né? Como você estava falando, né? Da comunicação assíncrona. Hoje é o que a gente vive, né? Por poucas vezes a gente está na frente de alguém conversando e tirando dúvida. As comunicações, elas são pelo LinkedIn, né? Pelo e-mail, por um WhatsApp. E quando a pessoa do outro lado vai ler, a gente nunca sabe. Exato. Então, aquilo, eles precisam fazer sentido. Os posts, claro, eles não são compridos, né, longos, né, um texto longo, até porque hoje a gente sabe que não tem a atenção das pessoas por muito tempo. Mas eles precisam fazer sentido numa sequência. Então, eu costumo falar que a gente cria essa estratégia e faz um empilhamento de conteúdo. Se alguém entra na página da pessoa, você consegue ter um contexto geral. Que legal. Então, até no ICL a gente fala que a sua página, o seu perfil pessoal é como se fosse sua landing page. Sabe? Que ali tem todas as suas informações. Ela tem que contar uma história. E ela tem que contar uma história em posts separados. Que bacana. Né? E aí você faz isso. Essa é a estratégia de informação. Então, o que eu quero fazer hoje? Hoje eu quero vender isso. Claro, tá ótimo, entendeu? Essa é a estratégia de negócio. Você tá aí para vender alguma coisa mesmo, né? Então, e é como você disse, você falar tudo, tentar abarcar tudo, você não vai falar nada com ninguém, porque você vai ficar uma coisa completamente desconexa. Esquizofrênico. E aí, às vezes, é difícil. Um dos desafios que a gente tem é fazer isso, fazer com que as empresas tenham a constância da publicação, né? E saiba que esse é um conteúdo que ele vai gerar um efeito de médio a longo prazo. Né? Que você vai empilhando e as pessoas, até por conta do processo mesmo, na maior parte das vendas, não é uma coisa que você compra e descarta. Não são explicações tão muito simples. Diferente, acho que até o LinkedIn também, né, se diferencia das outras redes. Esse negócio do patrocinado não funciona muito. Tem que ser muito orgânico e ao longo do tempo, né? Aí entra um papel que é muito importante, que é o da pessoa, sabe? A gente tem as páginas, e as páginas, elas precisam ser patrocinadas, porque não é o LinkedIn, é um veículo de mídia. Não é ele, você quer que você divulgue a página por meio de um conteúdo patrocinado.
Mas as pessoas que estão dentro da empresa, elas têm um poder muito grande. Então, o conteúdo compartilhado por elas é um conteúdo que expande. Legal. Né? É um conteúdo que amplia, né? Que eles falam que é uma progressão, não é aritmética, geométrica, né? Que você fala com pessoas que vão falando com mais, né? Mais exponencial, mais né? exponencial. E é por isso até o Wilson, ele nasceu disso. Ele nasceu da nossa identificação de que as pessoas, assim, tem um primeiro momento que é assim, eu preciso estar lá no LinkedIn, você segue uma regra ali, você coloca o seu perfil, sua foto, você escreve seu histórico profissional, e depois, como é que eu escrevo conteúdo? O que eu vou escrever? E é onde as pessoas bloqueiam, sabe? Porque você não sabe. E aí até, né, eu brinco que quando alguém fala pra mim, não tenho o que escrever, eu falo, como assim? Você tá aqui, você tem 20 anos de carreira, como você não tem uma história? Com certeza, o seu conhecimento vai ajudar outras pessoas, né? Eu acho que é entender esse papel de que o conhecimento, a experiência de uma pessoa pode ajudar novas gerações que estão chegando. Eu acho que tem muito insight positivo, né, da geração Z, dos mais novos, que estão entrando no mercado, e nós temos muito que aprender com eles, mas também tem muito conhecimento acumulado, muita experiência. Olha, a gente está tocando aqui nesse videocast com várias pessoas, com a Juliana, mas com cuidados diferentes. Tanto que a gente aprende, né? Sabe o que eu lembrei agora? A gente também teve um episódio aqui com o Paulo Silvestre, falando sobre posicionamento digital. Que legal. E tem aqui, a gente pode deixar o card também. Vamos começar a fazer vários links aqui dos nossos episódios. Para quem está vendo pela TV, não, mas para quem está no YouTube, consegue nos seguir. O Paulo Silvestre, ele fez um destaque no programa dele, falando que com alguns executivos que ele encontrava, ele falava, você está no LinkedIn? E o executivo falava, não, eu não estou procurando emprego. Porque havia um entendimento no começo de que o LinkedIn era apenas um local de procurar emprego. Então eu criava o meu perfil e deixava lá como se fosse meu currículo digital. E o LinkedIn não tem mais esse papel de currículo digital. Ele tem, assim, né? Claro, tem esse papel ele também. Ele é landing page, exato, também. Mas ela é landing page. Mas para executivo, eu faço muito esse trabalho de treinar executivos para estarem lá. A gente faz esse trabalho que é como se fosse uma facilitação, uma mentoria para conseguir a pessoa a entender que ela tem conteúdo, entender que ela tem informação para compartilhar, e muita coisa. Mas tem isso, tem a construção de Thought Leadership, que é isso, você compartilhar o seu conhecimento. Thought Leadership. Thought Leadership, né? Legal, líder de pensamento. Tá legal. Tem isso, imagina, uma pessoa que foi presidente de uma empresa, só o que ele tem para ensinar, assim, para todo mundo que é jovem. Com certeza. Só que você tem outros papéis também. Hoje, o employee engagement é muito bom, sabe? A proximidade de um presidente que compartilha ali, quando a gente escreve um post dele comentando uma festa que eles fizeram e que ele viu o conteúdo de alguém, sabe? A gente tem uma distância hierárquica na maior parte das empresas muito grande aqui, né? A maioria das pessoas que estão ali num nível... Não tem acesso ao presidente. E essa proximidade, ele é bem importante, né? Para você fazer... Tem um outro ponto também, que é um desafio que a gente está vivendo muito agora, que é a atração e retenção de talentos, né? Você está vendo as pessoas indo embora. Então, a empresa que se posiciona bem lá, que tem um presidente e que mostra como lá é um lugar legal para trabalhar, também se diferencia. Então, você vê que como tem várias possibilidades, um profissional da equipe de vendas está lá numa estratégia de social selling. Ele vai, olha, a minha meta é vender o produto X para a empresa do segmento Y, então a gente só vai escrever para aquele segmento. Pronto, é a estratégia dele, porque ele está vendendo. O presidente é employee engagement, é a atração de talentos. Outras pessoas... Não só o presidente, isso que eu ia falar, tem um nível de diretoria, coordenação, gerência. Sim. Porque se eu sou um candidato, um talento do mercado, que estou considerando trabalhar nessa empresa, e eu vejo as pessoas falando numa rede social de uma forma tão verdadeira... eu já começo a acreditar que aquilo acontece de verdade. Você se sente motivada, né? Exato, eu quero estar ali com eles. Agora, se tem ali um site bonito, né, as comunicações mais frias, que não são feitas pelas redes sociais, acaba que... você pensa duas vezes, eu posso desconfiar. Eu posso achar que aquilo é só um copy bem bacana, feito por uma equipe de marketing. Exatamente. Temos um intervalo, né? Vamos falar de Web Summit, mas vamos fazer um intervalinho primeiro, a gente já volta. Quer um parceiro como esse para o seu projeto de comunicação? Acesse curatas.com.br e encontre fornecedores selecionados e avaliados pelo nosso time de curadores. Voltamos aqui com a Juliana Junqueira para falar de Web Summit, né, Ju? Você que participou de 2 lá em Lisboa. Sim. E agora aqui no Brasil, né? No início do mês passado. Como é que foi? Então, eu até estava comentando com vocês, né, gente? Aqui eu achei que a edição daqui não deixou nada a desejar de lá.
Eu fui em 2 edições lá, da primeira, que foi em Lisboa, e depois uma antes da pandemia. Né? E assim, é um evento muito, muito grande, com muito conteúdo, é difícil, né? Até de você selecionar o que você vai participar. Uma grande curadoria, É uma né, grande curadoria, muita startup. É um evento que é linkado ao empreendedorismo, à inovação, então fala muito sobre isso. E aqui eu me surpreendi positivamente, que foi muito bacana, sabe? Eu achei que foi uma curadoria bem interessante, bem legal de conteúdo. E qual foi a bola da vez? O tema bola da vez hoje do Web Summit que a gente teve aqui no Brasil? A inteligência artificial, né? AI. Todas as palestras. Até a palestra que nem era para falar sobre isso, chegou uma hora e mencionou sobre isso. Ou se não tinha o palestrante não trazia a audiência, o público, a plateia trazia a pergunta. Sim, sim. O que falaram sobre a inteligência artificial? Olha, falaram tanta coisa que eu até trouxe uma cola. Uma cola aqui, porque eu fiz uma listinha. A cola da Juliana, tá, gente? Uma aula de MBA, de verdade. Eu trouxe uma cola porque assim, o que eu acho legal do Web Summit, né, desses grandes eventos? Eles proporcionam pra gente, em palestras curtas, 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, você aprofundar. Ver um monte de gente diferente, de segmentos diferentes, de áreas diferentes falando. Né? Isso é legal, porque você acaba, assim, você toma conhecimento daquilo. Depois, pelo seu interesse, você vai e se aprofunda. Tá. Entra, segue aquela pessoa no LinkedIn, entra no site, pra lê sobre aquele tema. É sensacional. Para networking. Tá. Lá é um segundo capítulo, que a gente fala depois tá bom. do networking, que é importante. Mas eu só queria pontuar isso, porque o que eu fiz, né? Que em geral, eu faço. Eu seleciono antes todas as palestras que eu vou, e a gente acaba tendo essas pílulas, né? Que são coisas interessantes que eles falam. Claro, a bola da vez foi inteligência artificial, e o que eu achei, assim, eu tinha já um pré-conceito, né, que eu já estava lendo sobre inteligência artificial, mas muito limitado ao nosso universo. Então, é muito bom ver outras pessoas de outras áreas trazendo outros pontos de vista e outras questões que eu nem tinha passado pela minha cabeça. Por exemplo? Sabe? Por exemplo, a pessoa, eu vou até pegar o nome dela aqui, que é Cassie, tá no LinkedIn, eu comecei a seguir ela, é bem interessante as coisas que ela fala. Cassie Kozyrkov, ela é Chief Decision Scientist no Google. Tá. Que a gente tá aqui, não, porque a inteligência artificial, ela é nova, blá. Ela falou assim, não, gente, a inteligência artificial, de 4 fases, a gente tá na 3ª. A primeira foi no momento de um desenvolvimento, lá na academia. As empresas, elas já usam a inteligência artificial e a gente já usa ela, já está vivendo ela há muito tempo. Daí ela mencionou o algoritmo do Netflix. Exatamente. Sim. Tudo isso é inteligência artificial. Então, o que ela falou? Hoje, o que a gente está vivendo e o que causou tanta, né, essa comoção, esse alvoroço todo, né, descortinou a inteligência, foi o que ela chamou de User Experience Revolution, que foi uma experiência do usuário. Hoje a gente pode usar, porque antes eram as empresas usando para, de certa forma, vender mais para a gente, trazer um conteúdo direcionado para a gente. Né? Então, isso eu achei bem interessante de você pensar que é do ponto de vista agora do nosso, é a gente que está usando. Todas as pessoas têm a possibilidade de usar a inteligência artificial sem ser programador, sem ser um profissional de tecnologia. Legal. E a usabilidade veio fácil, né? E a usabilidade veio fácil, exatamente. Ju, você estava falando isso, né? Que a inteligência artificial, ela é uma ferramenta para nós humanos trabalharmos, né? Melhor. O que passou por todas as palestras foi a inteligência artificial vai substituir a gente? Né? Parece fora a todo mundo. Todo assim, mundo com medo de perder o emprego. Todo mundo com medo de perder o emprego. E aí, assim, o que todo mundo... Claro, a gente não tem como fazer exercício de futurologia, e se eles vão, né? O robô vai mesmo ocupar o que eles vão ocupar no futuro. Mas o que todo mundo falou é assim, que ela vai ser um grande facilitador pra gente mesmo. E ele vai agilizar processos e que já agiliza, porque hoje eu já uso ela para agilizar processos para mim. Sua atividade na minha atividade de comunicação eu já uso para fazer isso, para agilizar. Então, eu deixo um espaço para eu pensar, para eu fazer o trabalho intelectual, e eu ponho o robô para fazer, né, para agilizar um trabalho. Então, isso foi o que todo mundo comentou. Então, eles falaram, olha, é muito importante, inclusive, a formação do profissional de tecnologia agora, dos próximos profissionais, de viverem essa inteligência artificial, porque eles falaram que assim, você não vai perder o seu emprego para a inteligência artificial, mas você vai perder seu emprego para quem souber usar melhor a inteligência artificial.
Esse é o ponto. Né? Então, e é verdade, assim. Daí, como usar essa ferramenta? Como, né? como as pessoas comandar essa ferramenta, fazer o tal do prompt que a gente estava falando, né? Então, aí cada ferramenta vai ter o seu jeito, né? Eu já vi, por exemplo, a experiência de pessoas que precisavam achar erros em códigos de programação e que a inteligência artificial, num trabalho de 8 horas, fez em 30 minutos, entendeu? Então, como você vai usar ela a seu favor? Né? Então, daí esse foi um dos pontos que as pessoas, né, falaram lá bastante. Que Isso são em todas as profissões, né? Outro dia eu estava lendo o tanto que sai de artigo científico e tal na área de medicina, de saúde e tal. Então, se os médicos forem acompanhar tudo que sai de novo, eles não conseguem trabalhar. Claro. Então, eles colocam a inteligência artificial para ler tudo, né? Para entender tudo e para passar ali, para ele conseguir fazer o trabalho essencial dele. Então, não importa se você trabalha com comunicação, com tecnologia, com saúde, a inteligência artificial vai servir para tudo. Ela vai passar provavelmente tudo, né? Na educação teve algum destaque? Porque eu sinto, se temos aqui na nossa audiência, né, pais, mães com filhos que estão assim, eu acho que os mais novos se deslumbram, né? Eles ficam deslumbrados com ver o potencial de uma AI generativa. E aí eu não sei como que vai ser esse conflito dentro das escolas, por exemplo. Eu posso ou não? Lembra quando começou o Google? Eu posso usar o Google para fazer um trabalho escolar? Eu posso usar um ChatGPT atualmente para me ajudar num trabalho escolar? Para fazer o trabalho e entregar para o professor, né? Isso é válido? De quem é o direito autoral? Como é que foi discutido isso? Isso foi falado bastante sobre a questão de direito autoral mesmo, de quem. Mas mais que isso, de quem é a responsabilidade sobre um conteúdo errado que está lá dentro. Quem que vai assumir essa responsabilidade? Porque alguém incluiu aquela informação lá, né? Então, se você está compartilhando uma informação que é errada, quem vai ser responsável por aquilo? O Ednei, o episódio, né? Agora eu vou fazer também o episódio do Ednei, fala isso, assim, porque qualquer um pode colocar ququer informação. E a inteligência vai pescar o que está lá. Ele não vai ver se é verdade ou... E de quem é? Então, não sabe. Aí até eu peguei aqui minha cola, porque no final eu vi as pessoas, eles comentaram sobre algumas coisas, né? Porque hoje o que a gente tem é uma grande necessidade, que é o que eu vejo agora, de uma governança sobre isso. Sim. E aí até alguém comentou lá, assim, falou, olha, gente, saiu um grupo agora há pouco tempo atrás, tentando barrar a inteligência artificial. Só que quem está... Aí ele comentou ainda, num tom até meio irônico, assim, gente, quem está desenvolvendo a inteligência artificial e ganhando dinheiro com isso já está anos à frente, entendeu? Não é esse grupo tentando barrar que vai conseguir barrar. Então agora vai ser, né, na minha visão, um grande exercício de governança. Como é que a gente vai fazer isso? Então até pessoas comentaram lá sobre a importância de ter, assim, de não estar essa inteligência artificial com as big techs, né, dos países assumirem responsabilidade sobre uma governança. De ser mais distribuído. De ser mais distribuído. Uma coisa o viés também, né? Quem que coloca essa informação e quem traz esse viés da informação? Na palestra do Will I Kill the Journalism, né, que foi, né, uma das grandes preocupações que tem hoje, um dos palestrantes ele comentou disso. Ele falou, gente, olha, hoje a gente vai viver numa bolha. Agora a gente vai começar a informar a inteligência artificial de conteúdos e a inteligência artificial vai começar a entender do que a gente gosta. Então, será que ela, num determinado momento, não vai afundar a gente ainda mais naquela bolha? Porque a pergunta que a gente fizer, ela já aprendeu que é o que a gente quer ver, né, que quer ler. Então, como é que você tira esse viés? Né? Aí a capacidade humana, né? Aí entrou a inteligência artificial não dá conta de fazer. A capacidade humana de transcender isso, dessa bolha. Mas tem que ter um controle, né? Quem que vai colocar lá? Daí eles falaram de ter que ter medidas técnicas, como o uso de dados verificados, né, que foi um outro ponto também que colocaram bastante sobre isso, sabe? Esse controle dessa governança por trás. Isso é urgente. Ou né? seja... Agora, que a gente vai usar, vai. Agora, como é que vai ter o controle? Quem que vai controlar a origem da informação? Né? Quem que vai depois ser responsabilizado por alguma coisa ruim que esteja lá? Legal. Né? O que eu acho que, resumo né, da ópera, e se a gente puder entrar no nosso grifo, acho que talvez eu já traga aqui até o nosso... A gente tem um quadro aqui chamado Nosso Grifo. E o que eu acho que sobre inteligência artificial hoje é de não ser um tema alarmante, um tema que traga preocupação para as pessoas sobre o futuro dos empregos e de que ela vai substituir. Eu acho que você deixou claro aqui, perderá o emprego, você perderá o seu emprego não para o robô, mas para a pessoa que souber melhor usar a inteligência artificial. Eu acho que esse é um excelente grifo e que ainda faltam
legislações. Agora, os países, né, de uma forma mais distribuída, precisam criar formas e mecanismos de regulamentar, não regulamentar o uso, não barrar o uso, que isso vai ser impossível, mas de criar critérios, governança, como você falou, para saber de quem é a responsabilidade daquilo que foi publicado ou não. Você tem algum grifo para destacar dessa conversa? Antes do grifo, eu queria fazer uma pergunta. A gente pode fazer. Como é que usa? A gente tem um tempinho aqui, eu queria saber como é que a gente usa a inteligência artificial hoje, né? Incipiente do jeito que está, mas hoje as equipes de marketing das empresas, né, você que está trabalhando com as empresas ali no B2B mesmo, como é que a gente pode usar, né? Dá para dar uma dica aí para o pessoal. Olha, eu vou falar como eu uso e como tem me ajudado. Ótimo. Sabe? Porque eu escrevo, então eu sei que, enfim, eu apurei toda a informação, eu vou escrever aquela informação, mas eu já tenho 2 prompts prontos, que um é, corrija esse texto em gramática, acentuação, pontuação, sabe? Eu deixo ali para ela apontar se eu coloquei alguma coisa errada. Mas o outro que eu gosto também é assim, reescreva essa frase, por exemplo, eu escrevi uma frase com 3 Qs, que acaba sendo uma frase, né, uma construção mais pobre, certo? De conteúdo. Aí eu peço assim, reescreva esse conteúdo usando apenas um dos 3 Qs. Olha que legal. Aí traz uma alternativa, uma frase bonitinha, entendeu? É verdade, né? Que eu preciso escrever, eu quero fazer melhor, né? Claro. Eu quero escrever alguma coisa, né? E fica nítido nesse prompt que você não está abrindo mão do seu conhecimento intelectual. Ela colocou ali na ferramenta, mas ela quer um recurso linguístico, eu quero, né? Eu quero melhorar ali, sabe? Fazer alguma coisa. E às vezes você não tem o tempo para isso. Você saberia fazer, mas você não tem o tempo para isso. Acho que poupar o tempo no dia a dia, a gente já pode começar, já dá para usar, né? A gente, como jornalista, né, eu lembro do Estadão, quando a gente trabalhava lá, que tinha no manual de redação, que era assim, eles falavam que existia uma palavra para representar cada coisa. Não é? E aí é verdade, assim, você não pode usar uma palavra, às vezes tem uma palavra que usa um uso muito genérico, e você tem palavras mais específicas, daí eu escrevo uma frase, né, coloco lá uma frase e falo assim, mas eu quero substituir essa frase por outro termo similar, sinônimo. E aí ele dá uma coisa, fala, não gostei dessa. Nova opção. Nova opção. Agora conta o segredo aí, então, o pulo do gato. Os seus posts no LinkedIn são feitos com a ajuda da inteligência artificial? Não, olha, eu vou te falar, se eu tiver que resumir o quê, de 3 para 1 só, eu faço isso sim. Não, em geral, eu construo toda a informação ali e eu melhoro Não, muito bom. É porque, eu tô brincando aqui, Ju, mas é porque a gente se conhece há muito tempo, né? Se distanciou. Mas eu tava falando assim, ver os seus posts e ler os seus posts são muito interessantes. Então fica a dica. Quem quiser acompanhar a Ju no LinkedIn, né? Juliana Junqueira, certo? Juliana Junqueira Vieira. Isso é muito, por isso que eu falei, será que a inteligência artificial tá ajudando? E tudo bem se tiver. Hoje tem um limite, né? De dados, que ficou, parece que 2021, né? Então você não tem lá 2020, informação. Mas vai atualizar. 2022. Já tá 2022. Já tá atualizando. Tem ali o limite de informação e não traz os dados que eu quero. Não uso como fonte de pesquisa. Uma escrita, eu uso, trazer uma informação, né? Eu uso para isso. Eu uso para melhorar a escrita, para trazer uma nova versão de uma palavra, para corrigir se tem erro, se tem alguma construção. É uma pessoa que tá ali te ajudando no dia a dia, né? Editor antigo, né? Ou diziam que é o estagiário também para te ajudar, né? Aquela missão que você daria. O estagiário também. Eu tenho uma outra, trabalho com um programador que faz isso, assim. Então, precisa fazer um negócio. Sabe aquele estagiário que daria... Ele fala, pede pro estagiário ali uma linha de código. Isso. Eu preciso que contraponha, não sei o que lá. A inteligência artificial já traz, e assim, o programa continua sendo feito, só que mais rápido e até melhor. Então, acho que a gente tem que ver com esse viés, né? Exatamente. O que traz de bom e se preocupar, lógico, né, com o que tem de ruim aí nisso, essa governança, essa legislação, mas assim, aproveitar o que tem de bom agora, né? Uma coisa que não tem lá é estilo, né? Que é muito particular seu. Qual que é o seu estilo? Sim, ali? Tom de voz. É o tom de voz, exatamente, o seu tom de voz. De certa forma, dizem que vai aprender, né? Vai chegar num determinado momento que vai aprender. Eu posso falar de uma experiência particular, que trabalhando com branding e tom de voz, e arquétipos de marca, eu já fiz um exercício no ChatGPT. Nunca usei o Midjourney ainda, não usei, mas no ChatGPT eu usei falando, olha, usando um arquétipo prestativo, por exemplo, escreva um discurso de um presidente para uma marca tal com este arquétipo. E ele traz algumas informações, algumas palavras-chave relacionadas a esse estilo mais prestativo. Então,
obviamente não traz o texto final pronto, não foi numa qualidade que eu publicaria, mas dá para, a partir daquilo, eu melhorar com a minha, né, com o meu jeito ali, né, com a forma... Por isso que eu acho que o humano, ele é essencial para trabalhar junto com a inteligência artificial. E como a Alice disse, vai ali ajudar muitos perfis de profissional. Cada um, claro, dentro do seu segmento. Advogados. Né? O nosso é na escrita. Né? Que cada um escreve. Encontrar o seu. Ô, Ju, fala uma coisa sobre o Web Summit 2024. Né? Estarei lá. Porque já tá lá? Já tá com a cadeira garantida? Vou garantir minha cadeira lá. Vou, ano que vem vou também. Agora como já tem uma pré-venda, né? Já tá com a pré-venda? Tem uma coisa que é legal lá. Você vai expor, você vai assistir ou você vai expor lá a sua... Então, eu vou ver isso agora. A plataforma, né? E o Selling, acho que vai ser uma oportunidade de expor. Porque nesses galpões, né, que existem lá, tem as startups se apresentando. Tem empresas, grandes estandes de empresas. Estandes maravilhosos e tal, mas tem um monte de gente. E tem lá os pequenininhos que são de empresas menores. Em vários, né, desde o early stage até quem já é scale-up, que já tem várias rodadas de investimento. E você conhece, é bem interessante circular por lá também. Eu acho que lá vai ser uma oportunidade também de mostrar o negócio, né, para outras pessoas. Então fica a dica. Conhecer gente, fazer networking, que daí é a segunda coisa do Web Summit. É um grande ganho fazer esse networking lá. É legal, você conhece gente pra caramba. Né? A Alice, eu não sei quem sabe ou não, ela tem um conteúdo muito interessante sobre networking humanizado, né? Parece brincadeira, ela escreve tanto, mas saber fazer networking, o networking também é uma competência, né? E que pode ser desenvolvida, porque tem muita gente que pode estar nos assistindo e falar, mas elas estão falando, elas já circulam. Não, a gente aprende a fazer, né? E a gente se desenvolve nessa habilidade. E você falou uma coisa importante também no começo, que não basta ir para um evento como esse, com muito conteúdo, com muitas pessoas, com muitos ambientes, sem um planejamento prévio, mínimo. O que eu quero assistir, o que eu quero absorver, né, dessa minha presença ali. E se preparar também para fazer networking, eu acho que é uma coisa legal para entrar na sua listinha, né? Para entrar na listinha de quem vai no evento. Quais são os seus objetivos? Tipo, quero falar com alguém de tecnologia, quero falar com alguém de direito, que tenha experiência em direito dentro da tecnologia hoje. Eu acho que tem coisas importantes para a gente se organizar e obter o melhor desses eventos. E tem aplicativos, e daí você consegue baixar o aplicativo e já se planejar. Colocar lá na sua agenda. Não que você vai conseguir fazer, porque não dá. Não dá. Você perde. Mas procurar a pessoa depois, você já faz a conexão com a pessoa e depois... acho que até um dos posts que você fez no LinkedIn, assim, o network, começa com a conexão e depois você começa a conversa, assim. Não é já quero vender, já quero comprar, né? Não é um transacional. Primeiro começa a conexão e dali vai... Primeiro você constrói uma conexão e depois você aprofunda. Então, agora eu vou fazer, então, o nosso grifo. E aí eu vou pedir pra Ju também fazer o grifo do Web Summit. Mas deixa eu falar, eu acho que o que a Ju falou aqui nesse episódio, que eu achei muito legal, é o lance da estratégia. Tem muito a ver, até que a gente tá falando do network, né? A estratégia da informação, a estratégia do network. Então, quer dizer, hoje a gente tem uma infinidade de conteúdo, não dá pra gente saber tudo, não dá pra gente abarcar tudo, não dá pra gente falar tudo. Não. Então, se você não tiver uma estratégia, e essa estratégia é de longo prazo, então a Ju deixou bem claro, acho que ela falou uma coisa muito legal, que o seu perfil, seja no LinkedIn ou em outra mídia social, é uma landing page de você mesmo, né? Achei genial isso que você falou. É um grifo genial que você falou. Então, assim, você tem estratégia também para informação. E também no dia a dia, não só na rede, até para falar, né? A gente tem que ter uma estratégia. Então, fica aí o meu grifo. Eu vou pedir para você fazer o seu grifo do Web Summit. Se a gente pode, assim, fala em 140 caracteres o que você tirou do Web Summit. Olha, o que ficou, assim, foi até uma coisa que a gente, antes daqui, passou por isso. Mas o que para mim tá claro agora é que a gente tem um futuro de tecnologia que a gente vai precisar preparar as pessoas para conseguirem circular nesse futuro. Então, a gente tem um desafio muito grande que vai ser do letramento digital. Porque todo mundo que ainda está numa etapa anterior corre o risco de não circular nesse, sabe? Jovens não vão acompanhar, não vão arrumar emprego. Sabe, profissionais mais velhos que ainda, né, têm mais dificuldade ainda com a tecnologia, né, não vão realmente viver nesse novo futuro, né, de tão tecnológico assim. Então, o que ficou claro para mim é essa necessidade que a gente tem de ensinar as pessoas essa tecnologia para essa nova geração que está vindo e mesmo, né, quem é da X, né, circular, porque eu assim, vivi com tecnologia, né, trabalhei com internet o tempo inteiro, então eu tenho essa facilidade, mas eu conheço muita gente que não tem.
sabe? Não tem, não quer, né? Não tem, e é porque Não é quer. difícil mesmo, sabe? Porque ele é um desafio para O você. distanciamento já está acontecendo, né? O distanciamento agora. já está acontecendo. Então, acho que é importante isso. Acho que fica essa lição, sabe? Daqui para frente a gente vai precisar ensinar as pessoas. É uma aprofundar. competência. E é uma competência exigida aí, né? No Fórum Econômico, que eles falam, uma competência que a gente vai ter que desenvolver mesmo. Vai ter que desenvolver mesmo. Tanto pessoas para ensinar, como pessoas estarem dispostas a aprender. Eu acho que aí tem esse match. Aprender, a gente pode aprender com várias pessoas hoje. A gente tinha muito essa questão eu aprendo na escola, eu aprendo num banco de universidade, eu aprendo... E hoje não, hoje a gente aprende num podcast, como a gente está hoje aqui compartilhando várias lições, aprendendo sempre. Então, é o lifelong learning, né? Que no fim das contas ele passa aí por todos os temas. Isso. Muito boa a conversa. A gente está chegando acabou. no final. É rápido, passa rápido. Faz o seu comercial. Exato. Deixa as suas redes. Onde as pessoas te encontram? No LinkedIn, tá. Juliana Junqueira. Eu tô ali bastante presente, falando de conteúdo B2B, de social selling, agora na plataforma e o selling também, que a gente faz isso, a gente dá tanto esse treinamento para profissionais e executivos que querem ter uma melhor performance dentro do LinkedIn, como para empresas também, estimulando as equipes a estar lá no LinkedIn, a usar e aproveitar melhor a plataforma. Não só o LinkedIn, né, porque daí entra também uma comunicação que você pode fazer por um WhatsApp, por um e-mail, sabe? Tudo isso tem que ter consistência, né? Tem que estar integrado. Né? Seria comunicação com as comunidades, né? Com as suas comunidades. Exatamente. E é basicamente o LinkedIn, porque eu estava até comentando antes aqui que o meu Instagram, ele é da minha atividade off-screen, né? Fora das telas, que é crochê. Então, se alguém me achar no crocheteira, você sou crocheteira. Legal. Quem me achar no Instagram vai ver crochê. É a mesma pessoa, tá? É que a gente mesma tá pessoa de tecnologia, faz crochê. Enfim, é lá. Né? Muito bom. E o meu e-mail, né, que pode mandar, juliana@uselling.com.br ou juliana@toteconteúdo.com.br. Legal. Gente, tão bom. Nossa, adorei. Que bom. Obrigada. Legal. Obrigada pelo acabou rápido. Vamos continuar essa conversa depois. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.